Vamos lá, pastor Renato, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Amém. Estamos aqui hoje começando, né, Vivendo a Palavra, e é um momento muito importante para a gente receber o pastor, que é pastor líder, presidente da De Renovo. Amém. E eu já queria começar, pastor, esse podcast, primeiramente lhe conhecendo. Sim. E eu queria pedir para que o senhor falasse um pouquinho para nós do seu chamado pastoral, falasse um pouquinho de onde o senhor veio, contando um pouquinho da sua história, uma breve biografia para a gente poder começar. Amém. Eu saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, ao pastor André também. Eu fico muito feliz de te conhecer, né? De ter essa oportunidade de estarmos aqui neste dia comentando um pouquinho, né, da nossa vida, nosso chamado pastoral e também participando aí do Vivendo a Palavra. Pastor André, em tempos tão difíceis que nós vivemos, eu acho que essa iniciativa de colocar no ar Vivendo a Palavra é muito oportuna, né, nos dias atuais, porque eu tenho dito à igreja que tem sido publicado muito lixo na internet, né? Lixo que só prejudica. Então, quando você pega um podcast que é Vivendo a Palavra, esse me empolga. Me empolga. Meu nome é José Renato de Oliveira, né? Nasci na cidade de Dracena, no estado de São Paulo, bem no interior. Vivi uma infância, uma família de 8 filhos. Você imagina uma casa com 8 filhos, né? Fomos criados juntos ali, meu pai e minha mãe. E graças a Deus que com 8 anos, quando eu tinha 8 anos aproximadamente, meus pais se mudaram para a casa onde eles vivem até hoje. E na frente tinha uns irmãos lá, o pastor Pedro e a irmã Cleide. E ele viu a minha mãe com aquele monte de criança, vamos para a igreja, e levou minha mãe, né, conosco, as crianças todas, íamos a pé para a igreja do Evangelho Quadrangular, pastoreada pela pastora Ana Vale, né, que faleceu, partiu já, e ela ganhou minha família toda para Cristo, e dali nós começamos a caminhada cristã. Eu com 8 anos, com 12 anos eu me batizei lá mesmo no Evangelho Quadrangular, e com 13 anos eu me membrei nós, né, meus pais resolveram servir ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus de Bauru, e ali nós começamos a nossa caminhada, né? E sempre sendo criados nos princípios bíblicos, cristãos, aquela casa onde os pais mantinham tudo com rigor, porém uma educação cristã, e nós aprendemos, né? Hoje nós somos em 7, um dos meus irmãos já faleceram, mas nós estamos em 7, todos eles, graças a Deus, servindo ao Senhor. Aí, viver a palavra, como diz o nosso podcast, é interessante, porque nós fomos criados na palavra. Aí já casamos, nossos filhos já foram criados. Então, dos 8, né, hoje já tem um batalhão desses 8 que estão servindo ao Senhor por causa da palavra, né? Então, essa foi a minha infância, graças a Deus. Meus pais são vivos, estão servindo ao Senhor até hoje, e nós estamos aí pastoreando a igreja, a De Renovo de Bauru. Dentro da pergunta aí, da minha chamada pastoral, eu, com uns 14 anos, minha mãe abria a casa para os jovens fazerem oração, né? Orávamos no sábado, depois dos cultos de jovens que havia na Igreja Evangélica Quadrangular, e sempre orávamos ali. E numa daquelas orações, eu ainda muito novo, um dos líderes de jovem, orando por mim, colocou a mão sobre mim, e ele falava que, eu me lembro até a expressão, varão valoroso, que Deus tinha uma chamada. Só que com 12 anos, André, eu não entendia o que era isso, né? Não entendia. Mas isso veio se concretizar depois, né? Com muitos anos passados, quando eu tinha aproximadamente uns 17 anos, eu comecei a liderar jovens, secretariar, fazer tesouraria de grupos de jovens, lideramos grupo de jovens e fizemos vários eventos. E passado uns 8 anos de liderança de jovem, eu estava orando numa madrugada e o Senhor me trouxe o texto de Ezequiel 33, né, fala sobre o atalaia, né? E naquela madrugada o Senhor falou muito forte no meu coração que Ele me usaria como atalaia e que aquilo que Ele me mandasse falar e eu deixasse de falar e alguém deixasse de ouvir, Ele requereria de mim. Eu entendi aquela palavra, falando, claro, lá ao profeta, eu entendi aquela palavra e ali foi uma chamada. Chorei demais aquela madrugada, chorei muito. E a partir dali foram acontecendo várias coisas que me levaram, no ano de 1999, a ser consagrado ao ministério pastoral e também ser convidado pela igreja que eu trabalhava a viver integralmente. Então, desde o ano de 1999, pastor André, eu vivo exclusivamente
da fé. Criei minhas filhas, a mais velha tinha 2 anos, depois nasceu outra, que hoje já são formadas, casadas. E eu digo assim, para encerrar essa primeira parte aqui, eu digo que o propósito de fé que eu com a Valéria, minha esposa, fizemos em servir ao Senhor, Deus cuidou dos meus. Eu tenho uma filha hoje que é formada, ela é advogada, tem escritório em Curitiba, a outra é fonoaudióloga, estudou na melhor faculdade de Bauru, na USP aí. Hoje eu me pergunto como, se elas nunca estudaram numa escola particular, porque eu nunca tive condição assim de financeira de pagar uma escola, mas Deus cuidou tanto que hoje elas são formadas, vivem do seu salário, das suas rendas, vivem em Curitiba com seus esposos ali. Então, viver a palavra é uma bênção. Quando você se dedica à obra de Deus, como eu e minha esposa nos dedicamos, Deus cuidou dos nossos, elas estudaram, se casaram, são servas do Senhor, e eu hoje só estou colhendo o fruto daquilo que Deus fez e está fazendo no meu ministério, né? Então, agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar isso nesse momento. Amém, pastor, que legal. Pastor, o que você diz para A gente vê muito hoje pastores que são pastores e têm uma vida secular no trabalho, né? Sim. Como o senhor diz, desde 2009, 99, né? 1999, o senhor seguiu o chamado ministerial. Sim. Né? E se dedicou 100% à obra. Sim. Qual que é o teu conselho, a tua orientação para um pastor que ainda está pé cá e pé lá, trabalhando e cuidando do ministério, e às vezes ele não consegue por uma falta de coragem mesmo de tomar essa decisão, e até por uma questão financeira, porque a gente sabe que o ministério não é fácil. Não. A gente sabe que a corrida ministerial ela é árdua, mas ela é também muito abençoadora, né? A gente vê, eu pude participar disso hoje com o meu atual pastor. Sim. Eu vi ele tomar essa decisão também, e quão difícil que é, às vezes, a própria família, né? Porque ainda existe algumas situações que a pessoa fala assim, poxa, mas o pastor trocou de carro. Mas espera aí, o pastor trocou de carro. E aí, às vezes, a gente, como eu falo a gente porque eu também sou pastor. Sim. Não vivo do ministério, mas sou pastor. E você ser questionado por isso, qual que é o seu conselho perante uma igreja, perante os pastores que nos ouvem? O que o senhor orienta? Dentro desse assunto, pastor André, eu faço uma colocação da seguinte forma. Existem os pastores que são chamados por Deus para cumprir o ministério integralmente, e existem aqueles que são chamados pela vocação que eles têm, porém, eles não serão nunca levados a viver integralmente. O que é viver integralmente? Para que fique claro para as pessoas que estão nos ouvindo, de acordo com o que você fez a colocação. Viver integralmente é você viver do altar. Por exemplo, desde o ano de 1999, eu tive várias oportunidades. Não, faz um extra aqui, você não faz um currículo, eu sou formado em ciências contábeis, sou bacharel em contabilidade, você não faz você pode pegar um serviço aqui, na época de imposto de renda, você ganha um dinheiro e tal. Mas eu entendi, de acordo com a chamada que o Senhor me fez, que eu iria viver pela fé. Então, pastor André, a minha esposa está aqui e nós nunca aceitamos nada. Se eu me propus diante de Deus a viver pela fé, nenhum imposto de renda eu não faço. Eu já tive a oportunidade, não, o senhor não quer fazer um trabalho para mim aqui e tal, eu te pago tanto, porque um dia, no altar, eu falei sim para Deus. Que eu falei, a minha vida, a minha família, o meu sacerdócio será destinado para o reino. Então, eu já fui até criticado, pastor André, por isso. Não, mas aí você está muito radical nesse pensamento. Alguém fala assim, não tem problema. Você pode, por exemplo, atende a igreja meio período e arruma para você melhorar de vida, para você ter uma vida melhor, meio período. Mas eu entendi que eu ofereci a minha vida para Deus. E esse oferecimento não é a questão da conversão. Aí vamos separar, é outra história. Quando a gente se converte, é outra história. Eu ofereci a minha vida para o reino de Deus. Então, eu até um testemunho que, para quem está ouvindo, pode representar, parece não ser nada. Eu morei num prédio aqui na Cussi Júnior, no centro da cidade, e tinha uma senhorinha lá que era da igreja, tinha muitos crentes ali da igreja presbiteriana, ali da Cussi Júnior, nós pegamos amizade, uma senhora morava sozinha, e eu chegava no elevador, que eu vinha da igreja, que eu trabalho
para a obra. Então, pintava a igreja, vinha com roupa meio suja de pintura. Aí um dia ela falou, o senhor é pintor? Aí eu falei, não, eu não sou pintor, é que eu sou pastor, eu estou reformando a igreja e tal. Faz isso, pastor, pintor. Porque ela me via com a roupa ali de serviço, né? Aí eu expliquei para ela. Aí, passado um tempo, ela me ligou, me chamou, me interfonou lá no apartamento. Ô, pastor, olha, eu estou aqui com o meu apartamento para pintar e eu sou sozinha, sou viúva, o senhor não quer vir dar uma olhadinha? Eu falei, olha, irmã, eu não pego serviço para fazer, né? Ela falou, não, mas eu vou ajudar o senhor. Eu falei, eu vou aí. Aí subi com a minha esposa na casa dela, apresentou o apartamento, eram 2 cômodos para serem pintados ali, dá uma limpada, na verdade, a pintura. Aí eu falei para ela, olha, irmã, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para a senhora, mas quando o senhor vai cobrar? Eu falei, eu não vou cobrar nada. Mas como o senhor não vai cobrar? Por causa desse propósito que eu fiz. Eu falei, eu vou ajudar. Ela era uma viúva, está viva até hoje, eu mantenho contato com ela, outro dia liguei para ela. Aí eu falei para ela, eu vou vir aqui ajudar a senhora. Eu peguei minha roupa no outro dia, falei, a senhora compra a tinta assim, assim, fui lá, pintei tudo. Deixei bonitinho. E ela tocava piano, tocava, conversava comigo. Deixei a casinha dela arrumadinha. Quando terminei, peguei minhas coisas, fui descer para o meu apartamento. Ela, não, mas quanto o senhor vai cobrar? Eu falei, não, eu não cobro, porque eu estou aqui fazendo por amor, a sua necessidade está feito, amém, glória a Deus. Levei 2 dias para fazer. Ela pegou lá um valor de R$150 e me deu. Eu falei, eu não estou cobrando. Não, eu estou dando por amor. Eu peguei porque ela... Amém. Não por cobrança. Por quê? Eu tenho esse pensamento. Então, o conselho que você... Para que eu não devague aqui e vá onde você pediu o conselho. Então, o conselho que eu dou aos nobres pastores que têm chamada ministerial e que Deus já te disse, já te impulsionou, já te motivou a entregar-se ao ministério, faça primeiro com coragem. Porque Jó, tem um texto de Jó que diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no seu caminho. Isso serve para qualquer coisa, para o profissional, para o estudante e para a vida ministerial. Então, se você determinar com Deus algum negócio, seja firme. O que acontece, pastor André, é que as pessoas muitas vezes tomam uma decisão, 1 ano depois, faltou um mantimento em casa, eu vou deixar tudo e volto a pescar, como Pedro fez, né? Eu passei e passo dificuldades até hoje, mas nunca as tais dificuldades me fizeram a renunciar à decisão que eu tive com o Senhor. Passo o problema, venço ele e vou em frente. Minha esposa está aqui ouvindo, nós estamos juntos. Nunca que eu cheguei nela, ela falou assim, me arrependi, eu vou voltar a pescar, como Pedro fez, eu vou voltar a trabalhar com contabilidade. Não, são momentos pontuais, eles passam, e Deus também está provando a nossa fé. Então, aos nobres companheiros e companheiras aí, que estão em dúvida da decisão, tendo já sido chamados, decida. E o segundo ponto, primeiro é firmeza, né, que eu falei, e segundo é fé. Tenha fé. Se você tiver fé naquilo que você está fazendo e que Deus vai suprir, nunca vai faltar o pão na sua mesa. Na minha casa nunca faltou, minhas filhas estão formadas hoje. Quando eu e minha esposa começamos a conversar, a gente chora, porque a minha filha mais nova estudou na USP, ela passou na FUVEST, tendo estudado até o segundo grau, numa escola pública lá no Meridota. E até hoje, ela é diferente? Não, ela se dedicou, ela estudou em casa, mas a mão do Senhor estava sobre a minha família, por quê? Pela firmeza e pela fé, que até hoje a gente segue. E eu acho que eu vou jubilar até quando Deus quiser, quando eu jubilar, e Deus vai cuidar da minha vida, da minha família, e assim nós seguimos como ministério. Então, amigo, amiga, companheiro que está ouvindo aí, tenha coragem e fé. Assim sendo, nunca vai faltar o pão na sua mesa, se você se decidir pelo reino. Por quê? Nós temos que entender que o reino de Deus é maior do que qualquer reino nessa terra. Então não vai faltar. Tranquilo, né? Josué 1,9, né? Seja forte e corajoso. Corajoso, forte e corajoso. Porque não é fácil, não. Tem bom ânimo, né? Tem bom ânimo, Pastor, e dentro de tudo isso que nós colocamos, a sua caminhada, a sua chegada ao ministério, sua conversão, posteriormente, cargos, lideranças, tudo que aconteceu em sua vida ministerial, os momentos marcantes que o senhor pode compartilhar, até sobre essa dependência de Deus, falar assim, poxa, eu vivia algo excepcional, algo que marcou a minha vida, marcou a minha história, marcou a minha família, se o senhor pudesse compartilhar com a gente. Sim, eu fico muito feliz de ter o cuidado de Deus, né? Nós começamos no ano de 99, logo fomos levados à diretoria do ministério, né, que nós fazemos parte, e ali nós
trabalhando naquele ministério, na diretoria, nós tivemos a oportunidade de aprender, né, com pastores mais experientes e tal, e dirigimos várias igrejas, né, dirigi igreja em Bauru, várias igrejas filiais em Bauru, onde nós fomos dia a dia adquirindo aquela experiência, porque a experiência ela só vem no trabalhar mesmo, né? Um jovem recém-formado em medicina, por exemplo, ele precisa fazer a residência, porque senão Sim. simplesmente aquilo que ele aprendeu na faculdade não vai lhe servir plenamente, né? Então, quando ele faz a residência e vai pôr a mão na massa, atendendo os prontos atendimentos, acompanhar as salas de cirurgia, ele vai pegando experiência. Assim também é a vida ministerial. Então, comecei a trabalhar e logo quando nós começamos a trabalhar, nós percebíamos que aonde nós colocávamos o pé, dentro dessa firmeza e fé que eu acabei de comentar, Deus abençoava. Não por sermos nós, Renato e Valéria, não, é porque quando você faz para Deus no propósito de servir, pode ter certeza que Deus vai fazer prosperar. O que está acontecendo hoje, na nossa atualidade, é que os pastores estão desviando a função pastoral, porque, segundo a Bíblia estava lendo hoje de manhã, o Senhor nos chamou para servir. Ele diz que aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Sim. Só que, pastor André, os pastores hoje estão querendo ser servidos, né? Você vê que as denominações, o pastor ele quer ter o melhor carro, ele quer ter a melhor casa, ele quer ter a melhor taça na hora que ele estiver pregando com água, com gás. Isso aí, pastor, é errado isso? O que você acha? Não é errado. Só que quando você parte para o caminho de você querer ser servido, você deixa a missão pastoral que seja servo de todos, mesmo que a vida pastoral, a vida secular abençoada, um bom carro, uma boa casa, uma boa comida, isso é importante, mas deve ser uma consequência, não a causa pela qual você cumpre o ministério. Então, quando nós começamos o ministério, rapidamente um testemunho que eu já contei várias vezes, acordamos de manhã, isso foi marcante, que Deus mostrou num detalhe tão simples, que Ele cuida e cuidava e cuida de nós até hoje, né? Levantamos pela manhã e eu fui fazer o café. Quando eu fui fazer o café ali, só tinha a dose para fazer a porção minha e da minha esposa. Minhas filhas não tomavam café, só tinha uma também. Aí eu voltei ao quarto, que eu fui fazer o café preto ali, naquela manhã. Eu cheguei lá e falei, o cafezinho lá acabou, né? Aí conversamos ali. Aí fui para a escola dominical, à tarde fazendo algumas visitas, à noite fomos para o culto. Quando eu chego no culto, naquele mesmo dia, acabado o culto, terminado o culto, assim, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, você não pode dar a chave do seu carro? Eu falei, por quê? Não, me dê a chave do carro. Aí logo eu entendi que seria uma provisão de Deus, aí eu dei a chave do carro. Aí a pessoa foi lá e encheu o meu carro de mantimento lá, e quando nós entramos no carro, nós já começamos a chorar, porque tinha caixa no carro para todo lado. Aí chegamos em casa, pastor André, oramos a Deus agradecendo ali, e fomos tirando os mantimentos. Isso para mim foi muito marcante. De manhã eu reclamei, dizendo que aquela falta de fé, a dependência que você falou, nunca mais vou tomar café na vida, vou morrer sem café, né? Claro que não foi assim, eu estou fazendo uma alegoria aqui só para a gente entender o testemunho. Sim. Acabou, e agora, o que será? Aí nós fomos colocando meio quilo de café, coloca mais meio quilo de café, coloca meio quilo de café. Naquela sexta, veio 3 quilos de café. Quando eu falo 3 quilos, são 3 quilos, é o quê? 12 pacotes de meio quilo, né? Para um casal. Aí você vai falar, mas tem alguma coisa a ver nisso? Tem, porque nenhuma cesta vem 3 quilos de café. Ela vem meio quilo, vem 1 quilo. Sim. Só que ali Deus falou assim, já que você de manhã reclamou, eu quero te dizer, você vai tomar café agora por 6 meses aqui para entender. Você quer café, toma café. Quer café, toma café, que eu estou cuidando. A partir dali, a gente até acha graça, né? É uma coisa tão interessante. A partir dali, pastor André, nunca mais nós ficamos com medo da falta de alguma coisa. Não, Deus falou, não, eu te chamei, você aceitou a parceria, então eu serei fiel, como a Bíblia diz. Deus é fiel. E até hoje, né, nós estamos já com 53 anos, 25 anos agora, o ano que vem, vou fazer de ministério, nunca faltou. Então, o marcante que eu digo, que você me perguntou, é o cuidado de Deus, naqueles detalhes mínimos, onde outro detalhezinho que, quando nós vivíamos, para encerrar,
são coisas seculares, mas vai fazer esse amigo, a amiga que precisa se decidir a tomar uma decisão diante de Deus. Quando iniciou a era digital, todas as crianças de 12, 13, 14 anos tinham seu celular na mão, e eu, vivendo da fé, vivi um salário, nunca fui pago salário que não desse para eu viver, dava para comer, vestir, mas algumas regalias nós não tínhamos. Aí as minhas filhas, pai, queria um celular, eu falei, filha, infelizmente não vai dar agora. E elas entendiam, tal. Aí, passado um tempo, nós chegamos na igreja, e no escritório da igreja alguém ligou, não precisava ter feito aquilo, mas a pessoa ligou, colocou a mão na boca e falou, é o pastor Renato? Olha, vai lá na sala tal, na gaveta tal, tem um presente por mão lá. Só que a pessoa falou com a mão na boca para a gente não entender quem era. Até hoje nós não sabemos quem foi essa pessoa, porque ela mascarou a voz e tal. Sim. Quando nós chegamos na gaveta, pastor André, tinha 2 celulares, numa sacolinha da marca lá que foi comprado, tudo embaladinho, e um bilhetinho. Esses celulares são presentes da nossa família para suas filhas. Só que essa pessoa que deu esse celular, ele não tinha ouvido que a minha filha lá em casa falou assim, olha, nós queremos celulares, né? Então, você vê, Deus nem precisava ter cuidado disso, né? Mas para mostrar para a minha família de que Ele cuida, minhas meninas tiveram aquele primeiro celularzinho delas, e foi uma benção, ficaram muito felizes ali, e até hoje eu não sei quem entregou, a gente desconfia de algumas pessoas. Então, o marcante ser dependente de Deus é a melhor coisa, tá? E eu não dependo de Deus assim a ponto de ficar esperando uma ofertinha, uma coisinha, irmão, está aqui. Não. Deus agora, até uma pastora foi na igreja esse dia que a gente tem que subir de nível. A gente subiu de nível, nesse nível, que Deus nos dá a condição de viver sem ficar dependendo, assim. A dependência de Deus é tão linda hoje, que na minha casa não falta nada, a gente adquire o que a gente quer dentro de uma modéstia, e não precisa estar dependendo de uma vamos fazer uma oferta para o pastor, coitadinho, está precisando. Não, Deus cuida de uma forma, pastor André, tão linda, que você não vive mais dependendo dos outros, você depende de Deus. Então isso é o marcante, eu dependo de Deus, não nos falta carro para andar, casa para morar, roupa para vestir, e uma boa comida para comer, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus cuidou e cuida até hoje. E essa é a verdadeira prosperidade, né, pastor? Eu creio que sim. Essa é a verdadeira prosperidade. Pastor, a gente falou aqui um pouquinho sobre a sua vida, sua caminhada, e em 2021 nasce um filho, né? Nasce a AD Renovo. AD Renovo. Nasce a AD Renovo. E a AD Renovo vem fazendo um trabalho muito bonito em nossa cidade. Dentro da AD Renovo a gente sabe que existe vários braços, outras congregações da AD Renovo, filiais ou igrejas, como cada um chama de uma forma, mas o que importa é que a palavra está sendo pregada em mais locais, e o senhor, junto com a pastora, são os líderes desse ministério. Fala um pouquinho sobre a AD Renovo. Então, no ano de 2021, né, no começo do ano, após a pandemia, Deus nos chamou para uma nova visão, eu vou dizer assim, para que alguém compreenda essa minha fala, né? Porque tem hora, pastor André, que Deus nos faz, Ele tem que mexer uma situação para nos tirar da área de conforto, né? Deus quer mais, Deus quer que nós avancemos mais, Deus quer que nós prosperemos na questão ministerial. E quando no começo do ano nós tínhamos iniciado, nós estávamos orando há muito tempo para que Deus viesse nos dar uma direção naquilo que nós faríamos a partir dali, nós começamos, né, a pensar na possibilidade de nós iniciarmos um projeto em Bauru, um projeto que viesse cumprir uma área, uma lacuna na cidade. E é interessante também, analisando a vida eclesiástica de Bauru, que cada igreja, se você for perceber, cada igreja ela tem uma ramificação diferente. Tem a igreja que cuida de missão, a outra ela tem mais a área pedagógica, a outra cuida mais do jovem, a outra cuida mais da mulher. Então, cada igreja, Deus tem dado uma visão. E quando nós começamos, e alguns irmãos também entenderam essa visão, não, pastor, nós estamos juntos, tal, começamos. Um salão alugado ali
atrás da Servimed, eu não sei como chama aquele bairro lá. Jardim Contorno. Jardim ali, né? Contorno, né? Um amigo nosso. Sim. Na verdade, eu nem conheço pessoalmente o dono daquela distribuidora, mas um funcionário da distribuidora, que é o gerente lá, o Enos, ele falou com o patrão lá em São Paulo, e como a distribuidora funcionava de segunda a sexta e sábado e domingo só colocavam as vans lá, ele falou com o patrão: olha, tem um pastor meu querendo começar uns cultos, o senhor não, um pastor meu tal, o senhor não empresta? E ele também é cristão lá de São Paulo, de uma igreja evangélica. Ele falou: fala para o seu pastor aí que a casa é dele. Aí eu recebi essa palavra, né? E começamos. Aí nós fomos sábado de manhã, tiramos as vans de dentro, estava tudo sujo, porque é uma distribuidora, lavamos, alugamos cadeira, som, e começamos ali o culto. Ficamos 5 semanas ali, até Deus preparar um primeiro salão ali na 13 de maio, 834, onde nós iniciamos a igreja, e começamos com vários ministérios. Temos ali Ministério da Família, casais, jovens, adolescentes, temos infantil, temos departamento social, diaconato, vários ministérios que foram surgindo, e começamos, a igreja foi prosperando, fizemos 4 batismos nas águas, já batizamos crentes ali, muitas pessoas que estavam paradas se reconciliaram ali através da igreja de Renovo, e o trabalho começou. E aí, aproximadamente uns 6 meses que nós estávamos ali, Deus deu a visão social mais na área de trabalharmos com a população. Eu pensei, pastor André, o que é que a igreja poderia fazer para abençoar a cidade? Né? O que é que a igreja poderia fazer para abençoar a cidade? Aí Deus começou a nos direcionar a nós também, como igreja, nós montarmos um Instituto Social e Educacional Renovo, né? Que além veio junto com a igreja. Logo em seguida nós inauguramos ali. Nós estamos atendendo a população em geral, temos vários voluntários, não pagamos a ninguém neste momento, porque mesmo que nós não temos condição de pagar, e outra que nós conseguimos voluntário. Funciona quase e como uma empresa, nosso instituto, né? Tem ali tudo montado, tem os recepcionistas, tem as agendas com psicólogos, atendimento jurídico, nutricionista, terapeutas que são voluntários e atendem ali. E nós temos visto Deus agir de uma forma poderosa. Pessoas que chegam ali depressivas, desmotivadas com a vida, hoje já estão trabalhando, já estão recolocadas ao mercado de trabalho através do INSER. Temos atendimento pastoral também, cursos com objetivo de geração de renda, culinária, bolos, panetones, chocolates, artesanato, pintura, crochê, tricô. Então, quando você vê uma senhora que estava dentro de casa presa, com depressão, sem motivação para viver, ali naquela roda de crochê, naquela roda de pintura, dando risada, sorrindo, recebendo oração e dizendo: olha, o melhor lugar que eu poderia estar hoje é aqui, isso te motiva, pastor André, porque você não tinha conhecimento daquela pessoa que estava naquela situação. De repente você abre uma porta e, através da porta da igreja aberta para a sociedade, você consegue trazer pessoas que recebem ajuda. Nós distribuímos ali mais de 450 cestas básicas, mais de 500 cestas básicas, mensalmente 50, 60. Alguém vai dizer: mas isso é pouco demais, mas para nós representa muito. Para nós representa o pouco que a De Renovo está fazendo. E a gente faz a triagem, percebe a real necessidade. Já dissemos não para pessoas que, na verdade, tinham renda e acham que a igreja é obrigada. Não, nós estamos ajudando quem está passando mesmo fome, né? E você vê uma pessoa voltar para pegar a 2ª ou 3ª cesta básica e dizer: olha, eu não preciso mais, porque o INSER me ajudou, me recolocou, e agora eu estou abrindo mão dessa cesta básica porque eu já tenho como comprar. Isso é gratificante. Isso aconteceu várias vezes. Com certeza. Acredito até que a minha esposa fica até emocionada. Ela chora, está chorando lá. Porque ela que faz a parte social, ela que ouviu esses testemunhos. A pessoa disse: olha, dizer assim: eu não preciso mais, porque eu já estou empregado, vocês me ajudaram, passei pelo psicólogo, e eu fui motivado a voltar a viver a motivação, né, da vida. E, para honra e glória do Senhor, pastor André, muitas pessoas já se entregaram para Cristo, já se foram batizadas, já estão congregando na igreja. E é legal que o INSER não é o INSER, né? O INSER não é algo denominacional ou apenas para um povo evangélico. Ele é aberto para toda a comunidade.
É isso, pastor? Isso. O objetivo é atender todo o público, Sim. o objetivo é evangelístico, porque assim, o senhor estava falando, eu estava me lembrando de algo aqui. Às vezes a gente como igreja, nós precisamos olhar a obra mais como Jesus olhou. E eu acho que o cuidar do próximo é muito perto do que Jesus fez. Perto. Muito perto. Às vezes a gente está tão preocupado com um altar bonito, estamos tão preocupados com uma igreja bonita, estamos tão preocupados com um som de qualidade, com tanta coisa que faz parte, não estou dizendo que isso é errado ou que seja certo, não é isso. Cada igreja tem a sua estratégia, mas a principal estratégia de Jesus é amar ao próximo, é ir e pregar o evangelho. Essa é a principal, esse é o principal pilar do evangelho. Quando eu vejo uma igreja que se preocupa com a área social, essa igreja está imitando Jesus. Amém. Eu até, lembrando, né, aqui exatamente o que você está dizendo, Mateus capítulo 25, versículo 37. Então, perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou presos e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade eu vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, né? Eu só quis trazer a base do que você está dizendo. Você acabou de dizer isso aqui, só que agora eu li a Bíblia só para trazer. Então, o imitar a Jesus não é simplesmente, como você falou, termos grandes catedrais lotadas. Eu falo até com lindos shows para atrair as pessoas e se esquecer do próximo, né? Se esquecer daquele que precisa. Então, o INSER, ele tem atendido todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 16 horas, na rua Virgílio Malta 340. Quando estávamos na 3 de maio, eram 2 endereços. Agora nós estamos todos num prédio só, estamos readaptando o prédio, com entrada separada ali. Rua Virgílio Malta 340, terças e quintas, das 9 às 16 horas. Nós temos ali, temos as redes sociais, temos o WhatsApp, que a população tem acesso, né, pastor André, a esse caminho, e ele, por exemplo, eu quero um atendimento jurídico. A atendente vai na agenda, vai agendar o horário, o advogado vai estar lá à disposição daquela pessoa. Temos o psicólogo. O que mais nós temos tido necessidade nos nossos dias é a área psicológica, né? As pessoas, depois da pandemia, principalmente, ficaram enfermas, né? Até cristãos, muita gente... Sim, o emocional, né? Muito abalado, né? O emocional abalado, síndrome do pânico, depressão, crise de estresse, né? E nós estávamos ali, e o pessoal ligava no atendimento e perguntava: vocês não têm psicólogo, psiquiatra? Nós não tínhamos. Aí nós começamos a orar, propósito de oração. Começamos a orar, a igreja, o INSER, e um belo de um dia, através de um contato de uma pessoa, um psicólogo, Dr. André Sá, que é da Igreja Batista do Estoril, se voluntariou. Então, ali, como você diz, não é interdenominacional. O nosso psicólogo é da Batista do Estoril, né, da Igreja Batista do Estoril, e ele se voluntariou já tem mais de ano. Ele atende todas as terças-feiras. Ele começou a atender das 9 ao meio-dia, só que a necessidade foi tanta que ele acabou doando o dia para o INSER. Ele não ganha. Até outro dia eu brinquei com ele, falei assim: olha, a sua agenda tem dia que ele atende 10 pessoas. Eu brinquei com ele, pastor André, falei assim: a sua agenda está tão grande, daqui uns 10 anos você vai entrar na justiça, vai ganhar muita coisa nossa. Ele riu e falou: não, eu estou fazendo para Deus, né? Estou fazendo para o Senhor. E ele atende lá, uma pessoa muito agradável, muito profissional. E eu iniciei dizendo isso, que o que mais nós procura é o psicólogo, né? Então, tem dias que, terça-feira, tem 10 horários, ele fala: não, a semana que vem vocês podem me colocar à tarde. Ele para almoçar e atende a parte da tarde também, pela necessidade. E nós temos visto pessoas sendo transformadas, porque além de ele ser psicólogo, ele é também um pastor, ele é um obreiro, né? Então, depois, o feedback que tem depois dessas pessoas, principalmente da igreja: pastor, mas que bênção aquele irmão, quero voltar nele. Então, o INSER está de portas abertas. Volto a dizer, terças e quintas, das 9 às 16 horas. Além também dessa questão do psicólogo, dos terapeutas, assistente social,
e o advogado, nós também fazemos a triagem da cesta básica, que é, qual é a triagem? Nós temos um questionário lá, que é respondido, e se aquele questionário, através daquela triagem, daquele questionário, chegarmos à conclusão que aquela pessoa não é merecedora, que aquela pessoa necessita, aí ela também sai com uma cesta básica dali, né? Por quê? Quando a gente fala da triagem, nós vimos ali muitas pessoas que vivem nas ruas, por exemplo, e batem lá, muitas vezes embriagadas, drogadas. Eu sei que dá cesta básica. Não passa pela triagem, porque ele pega a cesta básica comigo ali, na outra esquina ele vende para drogas. Tá e o objetivo do INSER não é esse. O objetivo do INSER é ajudar uma família, uma criança que está padecendo fome. Então, essa triagem ela tem trazido um subsídio muito bom. A minha esposa não é assistente social, ela é assessorada por uma assistente social que não trabalha ali, porque ela trabalha em outro lugar, ela é pedagoga, a minha esposa. Só que está virando uma boa assistente social, viu? Porque tem hora que ela... Não cedi. Falei, mas você está brava com o povo? Ela falou, não, a triagem não passou, ganha renda, tem salário, porque o filho usou, emprestou. Então, o INSER está ali para ajudar, dentro de uma linha de análise, aqueles que verdadeiramente não têm renda para comer naquele momento. Aí a gente fornece os cursos, algumas a gente abre também para vagas de emprego, as empresas têm mandado lá, a gente já empregou várias pessoas, e a gente tenta recolocar aquela pessoa para produzir renda, para que ele não fique dependente ali do INSER ou de algum departamento social da cidade ou de alguma igreja, né? Então, assim, nós estamos funcionando, estamos felizes por fazer um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, acho que no todo muitas pessoas serão alcançadas, né? E tem uma triagem que não falha, né? Tem. A triagem do Espírito Santo. Essa daí não erra, não. Essa, né, pastora? Quando coloca a mão, colocou a mão ali e orou, essa daí não falha. Pastor, nesse lance você estava falando do psicólogo, né? Eu acho que a gente tem passado também bastante por isso. A gente tem visto muitas pessoas com uma doença mental. Pessoas sofrendo demais. E a gente vê o quanto que o profissional é importante na vida da pessoa e o quanto que Deus tem trabalhado na vida de profissionais cristãos. Amém. Nessa libertação mesmo. Porque pessoas estão... assim como um dia Elias teve um princípio ali de depressão, sim, entrou dentro de uma caverna, essa pandemia levou muita gente para a caverna. Muita gente que se fechou, muitas famílias que se dissiparam, muitas pessoas que começaram tendo que conviver com coisas que não conviviam. Deixaram as igrejas, né? Nós percebemos famílias que não voltaram para a igreja, né? Perderam entes queridos. Sim. Então, é uma série de coisas, né? E sobre essa questão da pandemia, pastor, a pandemia trouxe algo novo para a igreja. Sim. A transmissão, né? A grande maioria das igrejas não transmitiam culto até a pandemia. Sim. E eu estava conversando até com um pastor amigo e eu falei para ele, pastor, a transmissão ela tem um lado bom, porém eu vejo que ela também tem um lado complicado nela, porque ela tem um lado bom que ela transmite a palavra e ela chega aos quatro cantos, porém ela também te limita a falar algumas coisas diante, sim, de um altar que está sendo gravado. Algumas verdades que, se você compartilhar, talvez o seu canal do YouTube vai cair, talvez você vai ser perseguido posteriormente. Como que você está lidando com isso, pastor? Com essa tecnologia e com essa... Ao estar levando um sermão de Deus, levando uma palavra de Deus, como você está lidando com isso? Essa questão, pastor André, nós estamos ainda avançando, né? Agora, recentemente, nós terminamos um congresso da família e uma empresa veio fazer toda a filmagem, né? Então, nós estamos fazendo ainda precariamente com o celular, mas nós estamos entrando agora, por esse mês, o próximo, com essa empresa para fazer um avanço nessa questão de transmissão. Eu entendo o seguinte, existem alguns pontos importantes. Os importantes, eu quero ressaltar a porta aberta que a transmissão trouxe para aquelas famílias que vivem situações presas no lar. O que é que eu estou dizendo? Uma mulher que cuida de um marido acamado. Uma irmã
ela mandou recado para nós, dizendo: pastor, que bênção por ter participado do culto. Eu, do lado do meu esposo, acamado, que ele é dependente, porque ele já faleceu, partiu para a eternidade, ele era dependente, não podia ficar sozinho, os filhos não estavam dando todo o apoio para aquela família, a mulher sobrecarregou, e ela falava assim: graças a Deus que a igreja transmite o culto, e eu assisto o culto aqui do lado do meu esposo, oro com ele, Deus tem me alimentado pela palavra, e aquilo me alegrou bastante, porque é um ponto positivo da transmissão, porque antes não tinha essa possibilidade. E as igrejas que descuidam dos seus membros, muitas vezes deixam um casal lá acamado, sem fazer um culto no lar, sem levar ministração de ceia. Tem igreja que não cuida, né? Não cuida muito do acolhimento. Então, existiam famílias que ficavam muito perdidas nesse espaço, nessa porta que era fechada. Quando essa porta é aberta, agora eu vejo tais famílias tendo a oportunidade de receberem o culto no lar. Tanto é que essa mulher, o marido passou para a eternidade, hoje ela é saudável, ela é sozinha, ela vem à igreja, ela não se acostumou a ficar presa em casa. Hoje, todo o culto, ela está lá no lugarzinho dela, acabou o culto, ela me abraça, vai embora, pastor, que benção. Por quê? Ela só se utilizou da transmissão enquanto ela estava debilitada em ir ao culto, né? Então, esse é um ponto positivo. O segundo ponto positivo que eu entendo é a evangelização, né? Porque nós temos membros, e não são poucos, na igreja que vieram através de uma transmissão. Ele ouviu uma transmissão, ele ouviu um podcast, ele ouviu um culto, e ele acabou... essa área da transmissão ela tem abrangido mais a evangelização, mas mais para aqueles que se afastaram do evangelho, né? Então ele se afastou, ele assiste um culto, ele ouve um culto, ele se assemelha com aquela igreja, ele se acostuma com aquela igreja, porque cada um tem o seu gosto, sua preferência, e ele acaba indo, voltando, e nós temos muitos membros hoje que vieram através de uma simples transmissão por um celular, que eu ainda não tenho câmeras como essa que vocês têm aqui, câmeras muito profissionais, né? Que nesse estúdio tem aqui, mas nós vamos chegar lá. Mas nós temos. Então, o segundo ponto é a evangelização. Primeiro, atender as famílias que são impossibilitadas de estar no culto. Segundo, é a evangelização. Agora, o outro ponto, tem mais pontos positivos, mas o outro ponto que eu vejo que você fez a colocação é exatamente o de tolir, né, se é a palavra certa, a igreja, de se pregar o evangelho genuíno. Porque tudo que se fala na internet hoje paga-se um preço muito caro por isso, né? Eu vejo pastores e igrejas que estão sofrendo. Nós não estamos assim tendo esse cuidado. Nós estamos pregando o evangelho, mas nunca tivemos problemas, né, com essa questão. Mas precisa se olhar com cuidado, precisa se pregar o evangelho genuíno, sem medo da consequência, porque nós temos que pregar a verdade, né? Porém, existe sim essa limitação, e a gente tem esse cuidado de não transmitir algo que venha a trazer prejuízo. Eu acabo até entendendo agora, nesse podcast nosso aqui, conversando, que é até uma covardia da nossa parte, né? Nós temos que enfrentar, né? Temos que pregar, temos que levar o evangelho e crer que o Senhor vai respaldar segundo a sua palavra. Então, eu tenho administrado dessa forma, transmitindo os cultos, levando os cultos através da internet para as pessoas serem alcançadas. Nós tivemos um probleminha, eu comecei a fazer umas transmissões, faço até hoje, na verdade, umas transmissões de oração, transmissões pelo Facebook, e começou tinha dia que nós tínhamos 150 pessoas, 130, 100, e um belo de um dia eu coloquei um hino lá, quando eu vi, pagou tudo. Aí, no outro dia, eu fui comunicado pelo Facebook que eu não poderia colocar aquele hino para tocar. Aí me deixaram lá de molho lá alguns dias, eu não consegui mais entrar. Então, eu falei para minha esposa, é uma perseguição, porque se toca música e hino em todo lugar. Sim. E aquele dia eu senti... Aí os irmãos ficaram... Tinha mais de 100 pessoas comigo naquele dia, ficaram apavorados. O pastor caiu, mas eles me cortaram naquele dia. Quer dizer, então, existe sim uma censura, existe... mas nós não devemos temer isso, não. Devemos continuar pregando a palavra e entendendo que Deus certamente estará na defesa da igreja e da sua palavra, né? Amém. Temos que ser os Paulos e os Silas, né, pastor? Sim. Estarmos de pé aí para o que deve realmente estar de pé. De pé, De pé, que a igreja do Senhor, ninguém para ela. A igreja do Senhor Unido, o Senhor vê que interessante isso. Olhar
em 2021, nasce uma igreja nova em Bauru, né? Posteriormente, nasce um instituto, uma associação, que ajuda pessoas. Ajuda pessoas, impacta uma comunidade de pessoas, muda a história de vidas. E a gente vê isso se cumprindo de uma forma linda na cidade. A gente estava falando sobre o INSER, eu ia te perguntar, pastor, acabei esquecendo, como que faz para contribuir? Sim. Eu sei que tem a rede social, a AD Renovo, tem as Sim. formas de chegar até a igreja, mas eu sou um empresário, eu quero contribuir, estou assistindo esse podcast e quero ajudar, gostei dos projetos, quero ir lá conhecer, qual que é o caminho? Então, pastor André, nós estamos aí, até atualmente, nós não recebemos verba, ainda não fomos, conseguimos dar esse passo, né? Até quero agradecer a pessoa do pastor Sandro também, que tem nos ajudado bastante ali no INSER. Desde que começou, ele tem sido um simpatizante, é um amigo, tem nos ajudado de diversas formas ali a buscar meios para a subsistência do INSER. Atualmente, essas cestas básicas que nós doamos, elas são providas pela própria comunidade cristã. Então, todo culto de ceia, nós montamos uma mesa, chamamos Mesa do Amor, e os irmãos trazem das suas casas, compartilham o alimento, e nós temos conseguido fazer. Eu dou mais um testemunho da dependência de Deus, que desde que o INSER abriu, nenhuma pessoa que nos procurou saiu sem ajuda. Amém. Aí, se você perguntar como, eu vou te dizer, se eu falar que não sei, eu estou sendo incrédulo. Mas tem hora que eu não tenho, não é que eu não sei, eu não tenho respostas para te dar como. Porque já aconteceu de nós amanhecermos o dia e termos 4 triagens agendadas, 4, 5 cestas básicas agendadas para serem retiradas, e nós olharmos na nossa despensa e não ter nada. Ter uma para 4, 5, 6. E no final do dia, pastor André, nós cumprimos com as triagens e entregamos todas as cestas básicas. Aí você vai perguntar como? Eu vou te dizer, não tenho resposta. É Deus. Eu não vou dizer não sei, porque você acabou de dizer a resposta. É Deus. Aí acontece de chegar um Sandro da vida com uma cesta básica na mão, acontece de um carro parar, olha, eu sei que vocês ajudam, eu trouxe mantimento, acontece de uma filial ligar, olha, nós temos aqui um estoque de mantimento, pode vir buscar. Nunca, nem um dia do nosso atendimento, nós deixamos uma pessoa sair, tendo a necessidade de sair sem essa necessidade ser suprida. Então, porém, nós estamos fazendo inteiramente pela fé, com a ajuda dos cristãos. Nós conseguimos os mantenedores, né, que mensalmente nos ajudam, são alguns empresários, que ajudam com uma quantia bem ainda irrisória, porque eu digo para você que ainda não consegui, eu preciso ter uma mentoria, talvez com você, pastor André, para você me ajudar, um empreendedor, como buscar recursos, porque a gente vive uma vida pastoral, você acaba não tendo aquele feeling de você conseguir. Você fica naquele âmbito da fé, os crentes ajudam, mas tem muita gente, dentro da sua pergunta, empresário, que quer ajudar e muitas vezes ele não sabe o caminho. Para a honra e glória do Senhor, hoje nós temos o INSER instituído, pessoa jurídica, tem o seu CNPJ, não é atrelado à igreja, é um estatuto diferenciado só do INSER, o CNPJ do INSER, tem uma conta bancária do INSER. Se você, como empresário, você doar um valor, sendo ele menor ou maior, você não vai doar na conta de pessoa física de ninguém e nem pessoa jurídica da igreja, você vai doar na conta do INSER. Você vai vir lá, o seu retorno do seu PIX, da sua contribuição vai ser INSER, Instituto Social e Educacional Renovo. Então, como contribuir? Se você é empresário, está ouvindo, eu deveria ter vindo muito melhor preparado, né, com o CNPJ aqui, mas eu acho que a edição dá para pôr depois aí, né? Dá, a gente coloca. Tá, o pessoal vai ajudar a gente aí. Você pode fazer o PIX pelo CNPJ, e quando o PIX entra, ele já vem com o nome, né, do contribuinte, da empresa, e eu acredito também, por falta de conhecimento da minha parte, mas acredito que as empresas conseguem resolver isso com o imposto de renda, né? Que como é uma instituição, certamente, então o pessoal vai ajudar, vai estar aí no rodapé o PIX, que é o CNPJ do INSER mesmo, ou nos procurando ali na rua Virgílio Malta 340, é a antiga agência do Banco do Brasil, Virgílio Malta 340, nós estamos lá de terças às sextas-feiras, atendendo a igreja das 9 às 16, e o INSER de terça e quinta.
para que não fique duvidoso essa informação, de terça a sexta a igreja está aberta todos os dias, das 9 às 16. O INSER funciona de terça e quinta, das 9 às 16. Então, o empresário pode nos procurar lá, que nós estaremos aí recebendo de muito bom grado e orando pela sua vida, por você. E, para encerrar esse bloco aqui da contribuição, nós estamos pleiteando aí, através do SEBS, que é o Serviço Social da Prefeitura de Bauru, um reconhecimento público, né, dessa instituição, reconhecimento de utilidade pública, que tem algumas exigências, precisa ter 2 anos de CNPJ. Então, nós estamos esperando cumprir essas exigências para que a gente também consiga aprovar algum projeto e receber um valor. Por quê, pastor André? Se nós conseguirmos receber valores do poder público, para ajudar a cuidar do social da cidade, nós podemos contratar funcionários para atender, nós podemos melhorar esse atendimento, né, com profissionais ali. Por enquanto, são todos voluntários, mas se nós conseguirmos, nós poderemos aumentar os projetos, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Se nós fizermos a um pequenino, nós estamos fazendo ao próprio Deus, né? Isso que nós acabamos de ler a palavra. Então, se alguém quiser contribuir, está aí o nosso CNPJ para você fazer o Pix, se você quiser, ou nos procurar através dos nossos telefones lá. O telefone lá é 3313-6772. 3313-6772 é o telefone fixo que nós estamos atendendo nesses dias que nós falamos aí, e sua ajuda será de bom grado. Eu tenho dito para a igreja, para encerrar, se você não tem tempo para fazer obra social, ajude financeiramente, que nós fazemos por você. Sim, exatamente. Então, falo de novo. Se você não tem tempo e quer fazer, se você contribuir, você estará fazendo da mesma forma alguém que faça. Então, que Deus abençoe e que estejamos sempre à disposição. E se precisar indicar alguém, você que é pastor de alguma igreja, todos os pastores que nos visitam, eu digo, tem alguém lá precisando, encaminha para nós. Nós não estamos aqui para pescar em aquário, como dizem, né? Nós estamos aqui para ajudar. Então, meus amigos pastores, eu digo, tem alguém lá, que a igreja não dá conta lá, uma cesta básica, um atendimento, manda aqui, irmão, nós vamos atender com todo o respeito e devolver ele para você lá, abençoado na sua igreja. Então, se nós tivermos essa visão do reino, eu acredito que nós, num todo, conseguiremos fazer muito melhor. O que acontece é que um não quer entrar na área do outro, achando que nós temos o rebanho de porteira fechada, né? Mas não, nós temos que entender que nós estamos trabalhando para o reino. Me coloca à disposição dos pastores. Tem alguma necessidade com o membro? Encaminha ele lá terça e quinta. Ele vai ser atendido pelo voluntário, pelo profissional. Não vão nem perguntar de que igreja ele é. Vão atender o social com todo o respeito, e você terá um membro ajudado na sua igreja e abençoado. Então, estamos à inteira disposição daqueles que estão nos ouvindo. Amém. A cerca não pode ter arame farpado, né? Não. Se é que tem cerca, não precisava nem de cerca. Não precisava Ovelha não ter, precisa né? de cerca. Não precisava. Né? Não tem necessidade. Se for ter, que não seja de arame farpado. Eu tenho até, dentro dessa sua fala, eu estive na Argentina por algumas vezes, quando nós tínhamos obra de missão lá, e a obra na Argentina, ela é diferente. As igrejas são várias igrejas menores, mas elas se associam, uma ajuda a outra. Eu achei muito bonito. Eu ia lá e os pastores se reuniam, tomavam café juntos, um ajudava o outro, porque eles entendiam que unidos eles fariam uma obra melhor. Então, tem até uma associação de pastores pentecostais que se reúnem mensalmente para um ajudar o outro. Então, o Brasil, na verdade, levanta uma bandeira aqui, né, que nós pastores e pastoras que trabalhamos no Evangelho, que deixamos um pouquinho a bandeira denominacional, né? Que nós pensamos, vamos todos juntos enfincar, se é essa palavra correta, a bandeira do reino. Se assim nós fizermos, nós alcançaremos mais vidas e o reino será acrescido. E outra, essa questão de igreja, cada um se adapta na igreja. Um assembleiano, muitas vezes, ele nunca vai se adaptar numa outra igreja. Então, não precisamos ter medo disso, porque a pessoa que vai lá, ele gostou daqui, ele fica aqui, ele gostou de lá, ele fica lá. Não sou eu que vou prender o pé de ninguém, não. Vamos deixar isso e vamos trabalhar para o reino de Deus. Que Deus Muito abençoe legal. a todos aí. Muito legal. E nesse assunto, pastor, a gente tem fazer um agradecimento especial aí ao Compev, né, que é o nosso conselho de pastores, no qual o Sandro faz parte. O pastor Jean é um amigo especial, né, o pastor Edson e todos que estão ali. A gente vê um conselho se unindo. Eu tenho ido algumas terças com eles ali. Tem sido um tempo muito bom, um tempo de palavra, um tempo de ensinamento, um tempo de visão,
onde ninguém está preocupado a não ser exaltar o nome de Deus. E você vê as igrejas juntas, discutindo que os problemas são parecidos. São parecidos, né? E as iguais. soluções também. Sim. Né? As soluções também. Então, essa troca de ideia, no ramo empresarial, isso acontece bastante. Às vezes a gente tem reuniões de empresários para debater assuntos. E às vezes isso falta realmente que os pastores abram essa mente e entendam que a obra ela é do Senhor. Bauru ele não pertence à Assembleia, a Rasgando, a Bola de Neve, a Restaurar. Bauru pertence ao Senhor Jesus. Bauru é de Jesus. Eu entendo. Então esse é o nosso ponto. Eu entendo, pastor André, que em tudo Deus fala conosco, né? Em tudo Deus compartilha a sua palavra. E você não imagina que Deus já falou comigo através da sua fala agora. Porque Amém. eu estou sendo convidado para ir no Compev e eu não... Olha o Sandro lá olhando para mim. O Sandro falou assim... Vai que é bom. O Sandro falou assim, pastor, eu pego... Não precisa isso, mas ele é tão gentil. Eu pego o senhor na sua porta e te entrego na sua porta, mas você precisa ir no Compev. Então, é mais uma confirmação de Deus que dentro dessa minha fala, eu preciso me unir também, né? É uma igreja nova. Eu falo para o Sandro, eu, na verdade, não tive lá pela falta até de tempo, porque a igreja está requerendo muito trabalho, até de reforma e tal. Ele chega lá na igreja, nós estamos trabalhando, pastor, o senhor tem que deixar um pouco aqui. Então, Sandro e pastor André, vamos para o Compev. Vamos que vai ser muito bom. Vamos estar junto lá. Vai acrescentar muito para o nosso ministério. Terça nós vamos estar junto lá, né? Terça-feira estamos lá. Pastor, e qual que é o futuro? Para a gente já estar encerrando, qual que é o futuro do INSER? O que o senhor espera do INSER? O que o senhor quer que o INSER seja para a comunidade? Futuros, planos, projetos? Eu entendo que, dentro da visão que Deus nos deu, é uma visão futurista e também eu falo lá com os nossos voluntários, quando nós fazemos reunião de pauta, de trabalho, que eu consigo ver pela fé uma instituição grande, mobiliada, equipada e tendo projetos que impactam a cidade. Aí eles falam, teve uma pessoa que falou, o senhor é visionário, pastor, tem hora que a gente, para alcançar o senhor, a gente tem que estar correndo. Aí eles falam, o senhor é agitado, o senhor tem uma visão que muitas vezes falta em nós. Mas por quê? Porque quando você está no ministério e atende a chamada, Deus passa a lhe comunicar coisas que só você consegue ver, né? Só você consegue ver. E eu, orando e trabalhando, eu consigo já projetar à frente, né? E eu vejo o nosso instituto funcionando, já reconhecido publicamente, recebendo verbas, né, para que a gente possa desenvolver projetos futuros. Mas por que você está falando tanto de verba? Eu estou falando que existem muitas verbas públicas disponíveis que, por falta de instituições sérias, elas não são destinadas. Então, eu sempre digo que nós não iniciamos um trabalho para enriquecer, não. Quero viver uma vida boa, na presença do Senhor, porém, destinar aquilo que Deus envia na questão de verbas para o benefício. Então, a minha visão futura é o INSER funcionando, trabalhando aí com vários projetos, com idosos, com crianças. Eu até digo que a minha esposa, quando nós tínhamos as duas filhas já, uma com 4 anos, a outra nasceu, e quando uma estava com 8, estava com 4, a minha esposa me propôs adotarmos uma criança. Por alguns fatores que eu analisei, eu disse a ela, olha, eu entendo que esse não é o momento. E pois, quando eu entendi que era o momento, ela falou, agora é tarde. Né? Ela me disse isso. Ela falou, agora não, nós já estamos com a igreja. Aí um dia, conversando e brincando com ela em casa, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, já que você tem um coração para adoção, quem sabe um dia nós não podemos ter uma escola, uma creche. Aí você vai ser mãe de muitos filhos. Ela falou, mas aí são muitos. Eu falei, mas você não quer adotar? De repente, Deus está te chamando com uma visão de atender crianças. Então, pastor André, eu entendo assim que no futuro nós podemos ter um projeto com crianças, né?
A nossa igreja ela é forte na música, por exemplo, né? Que tal se a gente fizesse aí ensino de música, instrumentos musicais para as crianças, mesmo que a prefeitura já tem, mas uma igreja fazenda é mais voltada ao evangelho, né? Você suprir essa área da adoração, né? Então eu tenho esse projeto, trabalhar com idosos. Uma vez nós fizemos um trabalho no INSER, convidando idosos para ter uma tarde com uma fisioterapeuta da igreja. Nós servimos um chá ali para aquelas senhoras, tinha senhores, senhoras, da igreja ou não, tinha várias pessoas, e a fisioterapeuta deu uma palestra com PowerPoint, falando sobre remédio, sobre queda, uma enfermeira também, e depois levamos num pátio, na casa, que hoje nós temos lá no nosso espaço, temos um espaço grande, mas na casa que nós tínhamos, tinha um espacinho lá, e foi muito gratificante ver a fisioterapeuta ensinando eles a erguerem os braços, cuidarem com os tapetes, fez um exercício físico ali, e eles todos animados, alegres. Depois tomamos um chá, e até hoje eles falam: pastor, não vai fazer de novo? Você pensa assim, né? Uma pessoa idosa, aí brincou, colocou música, fez umas ginásticas ali, uns movimentos, foi tão útil para eles. Então, quem sabe, futuramente, se nós conseguirmos empresários e poder público ou não nos ajudarem, nós vamos avançar muito no projeto e vamos ajudar, vamos fazer o papel da igreja na sociedade. Se nós fizermos esse papel, que concluo dizendo as suas palavras, pastor André, imitar a Cristo. Amém. Se nós formos imitadores de Cristo na área social, pensando no próximo, amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus falou, eu creio que muitas pessoas vão deixar de sofrer, porque a igreja está cumprindo o seu papel. A evangelização ela é para a salvação e também no social. Quando você evangeliza uma pessoa, você ajuda, muitas vezes a pessoa vive amaziada, você leva ao casamento, você ajuda na educação de filhos, você dá um respaldo na casa. Então, se a igreja cumprir o seu papel como igreja na sociedade, se cada uma delas cumprir o seu papel, com certeza os problemas seriam diminuídos e, acima de tudo, o nome do Senhor seria engrandecido e glorificado. Encerro minhas palavras agradecendo aqui a liberalidade de vocês aí, de o Vivendo a Palavra, podcast Vivendo a Palavra, nos receber e poder compartilhar um pouquinho ali da nossa história, daquilo que nós estamos fazendo e convidar você para nos ajudar. Se você é membro de outra igreja e quer ajudar o INSER, não estou te convidando para sair da tua igreja, não, para ajudar o INSER. Você está com as portas abertas. Nós temos ali pessoas de várias denominações, como esse psicólogo, né, que é da Batista, do Estoril ali. Se você quer ajudar, você se voluntaria e nós vamos fazer a obra juntos e você vai ser bênção lá na igreja onde você é membro também e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Pastor, sabe que eu não sei se quem está nos assistindo consegue sentir isso aqui. Eu espero que sim, mas o sentimento que eu tenho durante esse podcast, cada palavra, o que nós falamos aqui, o Senhor é um cara de Deus, de verdade. Amém. Falo isso com toda a verdade. O Senhor é um cara de Deus, dá para ver no olho do Senhor que brilha quando fala de amar pessoas, de ajudar almas, e que Deus levante mais pastores assim. Amém. Que Deus levante mais INSER em nossa cidade. Amém. Que Deus prepare pessoas para ajudar, que Deus prepare pessoas que se importem com o reino dele. Amém. Acho que quando Deus colocou no coração de fazer um podcast, é para que exemplos como esse possam ser contados e que pessoas que estão do outro lado possam viver isso. Amém. Porque nós sabemos que o reino de Deus é isso. E quando o Senhor disse, preciso de uma mentoria, de uma ajuda, quem sou eu? Mas se eu puder ajudar, ajudo com o maior prazer. Amém. O Senhor ganha um aliado aí nessa ajuda e o que eu puder fazer, farei. Amém. O espaço sempre estará aberto para a gente contar as boas novas, né? Amém. Contar as boas notícias do Evangelho. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe sua família. Amém. Toda essa família linda que o Senhor contou a história aí com muito orgulho das filhas, Amém. né? E não contei uma novidade. Faltou novidade. Eita, daqui 3 meses vai chegar um netinho lá. Achei que a pastora estava grávida. Daqui 3 meses. Falei, ô louco. Eu já brinquei com ela que isso seria uma novidade depois de 53 anos ela grávida, mas ela disse que não quer mais mexer com isso. Mas a minha filha vai ser mãe em nome do Senhor Jesus daqui setembro, né? Agosto, setembro. Inclusive hoje às 10 horas ela vai
vai para Curitiba, né? Que está precisando bênção. da mãe lá, eu estou ficando aqui, vou ficar uma semana sozinho aí, mas ela vai lá cuidar das filhas, as duas estão lá. Uma está recém-chegada em Curitiba, tem 3 meses apenas, foi trabalhar lá, ela é fonoaudióloga, arrumou emprego, está trabalhando com o marido lá, e ela vai passar uma semana lá, e então a família está aumentando. Falo com orgulho que Deus tem feito na nossa casa, é uma benção. Então, pastor André, Deus abençoe, e agradeço vocês colocar à disposição, porque como tem 25 anos que eu estou fora dessa questão do mercado, então falta um pouquinho, sim. Então, por isso, eu vou aceitar a sua mentoria, já vou te convidar semana que vem para a gente conversar, para a gente ter umas ideias, né? Você me dá algumas ideias para a gente alavancar o Insera aí e continuar fazendo essa obra de Deus aí. Tamo junto, vai ser um prazer estar lá. Agora vai ser vovô, né? Sim. Isso é muito bom. Eu vejo que eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Sofia, que tem 8 anos, tem o Theo, que tem 2. E o meu Deus pai, abençoe. meus pais e meus sogros, eu falo pro meu pai, poxa, quando eu era, você não fazia isso, né? Exatamente. Mas ele faz. Então, assim, e os meus sogros a mesma coisa. Não faziam isso, mas Fazem né? agora. Meu pai era duro comigo. Agora, rapaz, meus filhos fazem o que quer lá. Diz que os avós estragam os netos, né? É por aí. Mas é um tempo incrível, porque meu pai é um amor que eles falam que não tem explicação. Então você vai ter muitos netos, né, pastor? Vai ter muitos aí pela frente. E você sabe também que é uma promessa, porque a Bíblia diz que verão os filhos dos teus filhos. Então, quando você vê o filho do filho, você está cumprindo já uma promessa. Eu acho que essa é a alegria, esse é o amor que entra no coração de você estar vivendo uma promessa, né? Isso é maravilhoso. Já estamos começando outro assunto, hein? Se não encerrar, nós vamos embora. Amém. Vamos, né? Vai até... Pastor, obrigado. Deus te abençoe. Amém. Agradecer a sua vida por vir aqui. Amém. AD Renovo, Instituto Inser. Amém. Deus abençoe vocês. Continue fazendo esse trabalho lindo na casa de Deus. Continue sendo referência em nossa cidade. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado. Amém. Deus abençoe o Vivendo a Palavra, pastor André, sua família e todos que nos ouviram aí. Precisando, estamos à disposição e vamos trabalhar para o reino. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado.